dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Eu peço que o Senhor dirija agora as minhas palavras, que o Senhor conduza e administre esse tempo que vamos passar juntos, para que a tua voz seja ouvida pelos meus irmãos. Em nome de Jesus, se houver da minha parte algum gesto ou palavras equivocadas, que o Senhor Espírito Santo complete no coração dos meus irmãos esta palavra e me deixe ser útil na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo! Que bom ter vocês aqui. Vamos ver lá quem chegou. Cacá, seja bem-vindo, obrigada. Oi, Beth, bom dia. José Maurício, bom dia, querido. Cris, obrigada pela presença. Quem mais? Betinha, bom dia. Eliane, bom dia. Shape Capital, um cheiro, obrigada pela presença. Aqui também temos Roseluz, novamente aqui, Roseluz, obrigada pela presença. Léo, coração apaixonado, olha lá, gente. Marcão, José Silva. Temos também, Roseluz, você foi a primeira a chegar hoje aqui no TikTokers. Bom dia, obrigada pela presença de vocês. Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Este texto, só contextualizando mais ou menos para vocês, Jesus estava enviando os discípulos para o mundo. Os estava enviando para que eles falassem e vivessem o evangelho da paz, levasse a boa notícia de salvação para as pessoas, para a mudança de entendimento, tirar as pessoas da escravidão, da mente, escravidão das situações. Então Jesus estava enviando os discípulos e falou: olha, é em meu nome que vocês vão. Vocês não vão no nome de vocês, não vão no nome de nenhum líder aqui da terra. Vocês estão indo em meu nome e eu envio a vocês. Eu que estou enviando, eu tenho autoridade sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa. Lá em Apocalipse 19:16 fala: em sua capa e em sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe nada no céu e na terra em que Deus não tem autoridade, em que Jesus não tem autoridade. E reconhecendo essa autoridade, Davi disse no Salmo 25:5: guia-me com tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus que me salva. A minha esperança está em ti o tempo todo. E aí eu queria dizer para você isso. Muitas vezes nós estamos sendo senhores de nós mesmos. Quando nós não estamos sendo senhores de nós mesmos, nós estamos permitindo que outros sejam senhores da nossa vida. Outros tenham autoridade na nossa vida. Uma das coisas que mais tem autoridade sobre nós é a mente. Os ataques na mente, os barulhos da nossa mente têm uma autoridade e nos levam a um lugar paralisante. Às vezes nós somos mais castigados e mais oprimidos pelos ataques que nós temos na nossa mente do que por pessoas. Mas não interessa se é ataque da mente ou se é expectativa em pessoas ou situações. Nada disso é menor do que Deus, porque Ele é autoridade. A Trindade Santa é autoridade sobre qualquer luta que você tenha, sobre qualquer decisão que você precise tomar e sobre qualquer inesperado. Deus é o único que tem autoridade e consegue administrar o livre-arbítrio de todo mundo. Você imagina? Todo mundo tem o livre-arbítrio de escolher fazer da vida o que quiser. Pode fazer escolhas. Até mesmo uma criança que tem a autoridade dos pais ali, naquele ambiente ali, quantas vezes a criança faz escolhas e toma decisões que colocam em risco a própria vida.
Por mais que os pais às vezes tenham autoridade, por mais que os filhos reconheçam a autoridade dos pais, a própria criança tem as escolhas e as decisões dela. Quantas vezes você lembrando de quando você era criança, de quantos perigos você viu Deus te livrando, sua mãe até hoje não sabe. Seus pais até hoje não sabem que você fez escolhas quando você era pequenininho lá e teve um livramento. Sabe? Deus é o único que tem a autoridade, a Trindade Santa é os únicos que têm a autoridade sobre qualquer coisa na nossa vida. Eles administram, Deus administra as decisões de todas as pessoas, o livre-arbítrio de todo mundo, porque Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Ele trabalha em todas as coisas. Você imagina todo mundo decidindo, todo mundo escolhendo? Porque as escolhas, fala assim, eu sou grande, eu sou adulto, sou vacinado, posso escolher o que eu quiser. Eu não estou prejudicando ninguém, é a minha vida. Mas se a gente for pensar, as nossas decisões e as nossas escolhas interferem na vida das outras pessoas, sim, porque está tudo ligado. Nós vivemos no mesmo planeta, nós vivemos no mesmo ambiente. E as escolhas, muitas vezes equivocadas, têm trazido tragédias humanas muito grandes. E nós temos um Deus que tem autoridade sobre isso. Tem autoridade sobre o caos, tem autoridade sobre as decisões terríveis que colocam você em situações que você nem teve culpa. Em todas essas situações, o Senhor dos Senhores, o Senhor e o Rei dos Reis têm autoridade. Os discípulos estavam assustados, os discípulos estavam com medo. Eles ainda não tinham experimentado a presença santa do Espírito Santo, eles já estavam com a presença de Jesus, eles ainda não sabiam que eles iam ter poder. O poder que ressuscita mortos do lado deles, para que eles pregassem as boas novas para o mundo. Porque Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos. Eu estou enviando vocês, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai completar aquilo que eu não terminei com vocês, aquilo que eu pude vir com vocês até aqui. Mas vai vir o Consolador que vai trazer a memória, vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei. E vocês vão fazer as obras que eu fiz, que eu faço, e ainda farão obras maiores ainda. Mas nós precisamos reconhecer que nós temos o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Não existe ninguém que tenha autoridade maior que Jesus. E nós ficamos disputando o senhorio dele nas nossas vidas. Quando não ficamos disputando, nós querendo governar, querendo controlar, nós damos esse controle para as pessoas. Nós tememos muito mais as pessoas do que o que Deus pode fazer. Porque você ficou tão acostumado em viver no tempo da graça, de saber que se você pedir perdão, Ele perdoa, de que Ele está com você, de que Ele não desiste de você, de que Ele não te abandona, que o governo você dá só parte para Ele. E aí quando vem o caos, você se desespera. Por quê? Você não consegue administrar sua vida sem a dependência dele. Davi, ele era rei. Estava acostumado a vencer guerras e batalhas. Só que ele falou assim, olha, eu preciso que o Senhor me guie. Ele diz assim, guia-me com a tua verdade. Porque a nossa verdade, a verdade que nós carregamos, que ela não é Jesus, é uma verdade limitada. Porque é uma verdade onde ela é baseada somente no que vemos, no que ouvimos ou sentimos. E isso não é a verdade total. Eu já contei isso aqui para vocês uma vez, mas faz muito tempo, tem gente nova aqui que nunca ouviu. Uma vez eu tive um sonho. Eu sonhei com o céu. E eu me vi assim diante de um jardim. E me chamou a atenção umas rosinhas, sabe aquelas margaridinhas que tem no mato? Você anda na rua, você vê essas margaridinhas simplesinhas. Tinha uma plantação assim enorme daquelas margaridinhas. E eu olhei, tinha um homem do meu lado, que eu penso ser Jesus, porque era um homem grande, um homem santo que estava do meu lado. E eu disse assim, mas por que a cor amarela aqui, ela é diferente lá na terra?
A cor amarela aqui é um amarelo muito mais intenso e é um amarelo que não traz só prazer aos olhos, ele traz traz algo bom quando eu olho. E não é dessa cor na terra. Aí o homem que estava do meu lado falou assim: porque cada um olha para essa flor na terra do jeito dela, do seu jeito. E o jeito que vocês olham a cor dessa flor não é a cor real. Não é a verdade da cor. A cor real dessa flor, ela tá aqui. E aí, este homem virou para mim e falou assim: cada um tem o seu jeito de ver, cada um tem sua verdade, mas somente eu conheço a verdade real das cores. Eu fiquei tão impactada que eu até pensei, gente, eu vou colocar o nome da minha página de a verdade real das cores. E aí, quando eu comecei aqui na internet a ficar gravando vídeos, eu coloquei o nome da minha página, a verdade real das cores. Muitas vezes você tem a sua verdade, o outro também tem a verdade dele, mas o único que consegue, o único que detém na sua mão a verdade real é Deus. Porque Deus conhece todos os lados, então ele é o único que tem autoridade para administrar a escolha de todo mundo para o nosso bem. Ele administra tudo, porque ele conhece todo o contexto. Foi um sonho lindo, 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 lindo. Eu nunca, até hoje está marcado na minha memória, aquele amarelo aqui eu nunca vi. O amarelo que eu vi no meu sonho é um amarelo diferente. É um amarelo mais bonito, é um amarelo mais intenso, é um amarelo mais forte. Então eu queria trazer para você isso. Muitas vezes nós estamos firmados na nossa autossuficiência, principalmente depois que a gente cresce. A gente descobre que tem decisões que a gente toma que dá certo, tem caminhos que a gente vai que dá certo. A gente já sabe que se a gente trabalhar, a gente paga as contas. Então a gente tem um controle, se eu tenho dinheiro aqui, eu pago a conta aqui. E a gente já sabe que sabe escolher a roupa que se veste, sabe resolver a vida de outro e a sua. E muitas vezes isso nos dá uma sensação de poder, de controle. Mas tudo isso sem a presença santa do Espírito Santo, dirigindo os seus passos, guiando para você na verdade. Porque a única verdade que existe é Cristo. E você só consegue olhar a verdade real das cores das pessoas, você só consegue ver o outro como Deus vê quando você tem uma relação, um relacionamento com Deus. Quando você reconhece que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E Jesus estava dizendo ali para os discípulos que toda autoridade estava sobre Ele, Ele estava enviando na autoridade do nome dEle. Estava dizendo, olha, vocês vão passar por lutas, vocês vão ter resistência, mas eu dou autoridade para vocês contarem esse evangelho, falarem essa verdade, vocês terão autoridade. Muitas vezes nós somos guiados e conduzidos por nossa verdade. Aquilo que acreditamos, que sabemos que podemos fazer. E essa autossuficiência blinda o nosso coração com orgulho. E a palavra de Deus fala que o que vem depois do orgulho é a queda. É o descontrole, é o desespero. Então hoje, eu queria trazer para você esse texto dizendo que a autoridade é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, da sua vida. Então não tem um diagnóstico que Deus não tenha autoridade de te curar. Não tem nenhuma luta que você enfrente que Deus não tenha autoridade para te ajudar a superar, a crescer, a resolver. E cada um é de uma forma, eu já até falei isso. Deus trata você de um modo pessoal, de uma forma individualizada. Não é um coach, não é um palestrante que joga ali. É importante, às vezes, o que fala, que são palavras importantes que ajudam pessoas, mas é algo padronizado e Deus faz com você algo particular. Ele trata com você pessoalmente. E aí você percebe que tem áreas na sua vida que fazem muito barulho, que você tem ali administrado sozinho, sem reconhecer o senhorio dele. Você não é rei de nada, você não governa nada. E você mesmo assim acha que vai dar conta, acha que consegue. Sabe, quando Paulo fala assim, orai sem cessar,
É porque o tempo todo nós temos batalha. O tempo todo nós temos luta. Se você não reconhece que é uma batalha, que é uma luta, que você precisa da presença de Deus, você não consegue orar sem cessar. Quando você entende que a sua guerra, que a sua batalha é com Deus que você vai vencer, você ora sem cessar. Um filho doente, você fica o tempo todo com o filho na cabeça. Quando você depende de Deus, você fica o tempo todo conversando com Deus, orando sem cessar pela saúde do seu filho. O seu carro bateu e ali você fica pensando, mas é agora, é agora, é agora. Quando você depende de Deus, você fica orando sem cessar para que Deus resolva essa situação. Você perdeu o emprego? Deus tem autoridade, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Deus conhece o trabalho, Deus conhece o emprego que você precisa e que esse emprego também precisa do que você pode entregar, do que você pode dar. É um ajustando ao outro. Deus é o único que conhece, que sabe todas as coisas. Ele administra o livre-arbítrio de todo mundo para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ame ao Senhor com toda a força, com todo o seu entendimento. Busque Ele em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Quando você ama a Deus, você depende dEle, você ora sem cessar. Se você é alguém que fala assim, Fernanda, eu oro, mas ficar orando o tempo todo, é porque você não depende dEle o tempo todo. Tem coisas que você está governando. Tem coisas que você está... Fernanda, você posso falar, Fernanda? Você está beata demais. Você está muito carola. Eu estou falando isso para vocês porque faz toda a diferença na minha vida depender de Deus. Eu consigo dormir, eu consigo ver minha vida tendo providências por causa dele. Porque toda vez que eu assumi o controle, deu ruim. Porque eu não conheço as pessoas. Não sei o que elas falam nas minhas costas, não sei o que o outro pensa. Então, quando você é alguém que depende do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e reconhece que Ele tem autoridade de governo, de domínio, e mais, é criador. No seu trabalho, pode trazer à existência um cargo que nunca existiu para abençoar você. Deus está trabalhando, nunca ouviu, nunca se ouviu, nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando você entende que você pode esperar em Deus, quando você entende que Ele é a autoridade sobre isso, que você está com medo, você está angustiado, você tem que, quando você reconhece que Jesus é o Rei dos Reis, a autoridade sobre o que você tem medo, que Ele é maior do que o seu medo, você ora sem cessar. Você pede para Ele ajuda sem cessar. Mas quantas vezes você tem pedido ajuda para pessoas o tempo todo? Contando para todo mundo que tá um disco furado, contando o tempo todo o que está te acontecendo. E você não consegue orar sem cessar, porque você não depende dele. Como Davi está dizendo aqui, eu dependo do Senhor o tempo todo. Eu dependo do Senhor o tempo todo. Davi reconhece a total dependência do Senhor quando ele diz assim, olha, guia-me com a tua verdade, porque a minha verdade, o que eu estou vendo aqui está injusto. O que eu estou vendo aqui não está certo. O que eu estou vendo aqui é só desespero, tragédia, não consigo ver saída, mas a minha verdade me angustia, mas a tua verdade me traz paz. A tua verdade me faz dormir a noite inteira. A tua verdade não me rouba a fome e nem intensifica as minhas compulsões, a minha impulsividade, porque a tua verdade me guia o tempo todo. Davi fala assim, olha, a minha esperança não está nos meus soldados, no meu arco, na minha flecha, na minha espada. Uns confiam em carro, outros confiam... Eu confio no Senhor. Eu dependo de ti. Ele termina falando assim, a minha esperança está em ti o tempo todo, continuamente. Isso é orar sem cessar. É depender dele o tempo todo. Você não consegue parar de orar. Não dá conta de parar de orar. E quando você não está orando, pedindo para Deus governo sobre as coisas suas, você fica, olha, um fala assim, passa um perto de você, você começa a orar pela pessoa que está passando perto de você. Às vezes eu estou na academia. Estou ali pedindo a Deus força e coragem, porque é ruim para academia. Eu passo igual a medicação, tomo igual a medicação, todo dia. É um remédio. Às vezes eu estou ali pedindo a Deus força para fazer aquele exercício, e às vezes eu olho assim e começo a orar pelas pessoas da academia. Do nada. E é gostoso você orar o tempo todo, orar sem cessar, porque você é o tempo todo se colocando no lugar de dependência total de Deus.
Deus não tem que se organizar rapidamente porque algo na sua vida de repente mudou. Ele já tem tudo pronto, tudo organizado para encaixar você, para encaixar a sua história. Qual é o lugar da sua vida que você tem tido o controle? Não dá para ter dois senhores. A Bíblia fala. Não dá para ter dois senhores. Você vai obedecer um e vai chatear o outro, ou vai obedecer o outro e chatear um. Deus não governa a sua vida quando você está no controle. Ele simplesmente para e espera você entender que sem Ele, nada nós podemos fazer. Aí você fala assim, não, Fernanda, tô esperando, meu problema não é os outros, não. Meu problema não é trabalho, não. O problema é que eu tenho muito ataque na mente. E as guerras da nossa cabeça, elas são mais devastadoras do que às vezes se alguém porque a pessoa que nos feriu, que nos magoou, vai para casa dela. A mente fica conosco 24 horas por dia. E eu queria dizer para você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem toda a autoridade sobre os ataques da sua mente. Mas você precisa se aquietar para você ver o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis derramando a verdade dele na sua vida. E você não vai olhar mais para aquelas pessoas que te feriram, para o seu problema, para o seu impossível, para o seu diagnóstico, mas com a sua verdade. Você vai olhar com a verdade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu tava conversando ontem, eu sou motorista de aplicativo, eu estava com uma passageira, ela estava muito sem esperança. Eu falei, mas no final dá tudo certo. Quando Deus está no controle, vai dar certo. E eu falei, só que tem gente que desiste. Não consegue esperar Deus agir. E aí não deu certo porque a pessoa desistiu antes. Então não desista. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele tem autoridade sobre os seus ataques na mente. É só você se render a Ele, os seus pensamentos. Tem muito barulho na sua cabeça, muito barulho. Você junta tudo que todo mundo fez, mais o que você acha que é, e fica com a cabeça, com a mente perturbada. E eu quero trazer para você, para terminar essa live, 2 versículos, Abacuque 2:20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Todo o barulho da terra tem que se calar. Por muitos anos esse versículo foi usado nas igrejas, não podia fazer barulho, não podia nem correr, não podia gritar, porque era ali naquele templo, naquela construção que tinha que ficar quieto. Não é, a sua cabeça, cale-se todo o barulho da sua mente. Você é casa de Deus, você é templo de Deus. Tem até uma música que fala, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Você é o lar de Cristo, você é a casa de Deus, então aquiete os seus pensamentos. Sabe, tem muito barulho aí, tirando sua paz, tirando você da verdade dele. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, você é santo templo de Deus, você é casa de Deus. Então a terra não pode fazer mais barulho do que a presença dele em você. O Senhor está no seu santo templo, Abacuque 2:20. O Senhor está no seu santo templo, então cale-se diante dele toda a terra. Nenhum barulho pode ser maior do que a presença do Senhor na sua mente, na sua cabeça, nas suas emoções. Aquiete, Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza, mas você primeiro precisa reconhecer a presença santa dele em você. Você é casa de Deus, você é morada de Deus, então ele tem que ter toda a autoridade. Esses pensamentos repetitivos de morte, repetitivos de doença, tudo vem, pensamento de doença grave, pensamentos de morte, que vem tirar você do prumo. Eu tive isso também, eu estive neste lugar. Mas quando a minha mente ficou cativa dele, eu entendi que eu sou morada, eu sou casa. Então aqui, quem fala mais alto é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Salmo 46:10 para terminar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra e sou exaltado no céu. Não tem um lugar onde Deus não tenha governo, não tenha autoridade.
Você fala, mas ele não tem autoridade sobre as nossas escolhas. Tem sim, porque você escolhe o que você quiser, mas ele vai usar todas as coisas que você escolheu para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que esperam nele. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, aquietai-vos e sabei que ele é Deus. Ele tem autoridade sobre o seu maior medo agora no seu coração. Ele é maior que o seu medo. Ele tem autoridade sobre os seus medos, sobre suas angústias, sobre a sua dor. Salmos... Eu falei 2 salmos, tá? Tá perguntando aqui. O Salmo 25, 5, que Davi estava dizendo, guia-me com tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus, o Deus que me salva. Ah, eu esqueci de ler esse pedacinho, que é maravilhoso. A minha esperança está em ti o tempo todo. E o outro salmo é Salmos 46, 10. Esse versículo, o 10, ele é o penúltimo versículo desse salmo. Mas eu acho que tinha que ser o primeiro. Eu acho que tá ao contrário. Porque o salmo começa, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, eu acho que o barulho na nossa cabeça, o nosso reino, o nosso orgulho, impede da gente ver Deus agindo. Então, eu acho que o primeiro versículo tinha que ser o 10. Eu acho que tinha que começar assim, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e você vai ver que eu sou o seu refúgio, sou a sua fortaleza. Lê lá o Salmo 46 todo, é maravilhoso, é lindo. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, e que vocês possam deixar a sua mente se acalmar, se aquietar, porque você é casa de Deus, ele tem que falar mais alto. Você governando sua vida e Deus não vai dar certo, ele não vai mexer nada enquanto você não deixar ele ser o Senhor da sua vida. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ele é Deus, você é casa e ele é o seu Deus, a sua autoridade, o Rei dos Reis. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Eu não sei qual é o governo que está perturbando a mente dos meus irmãos. Não sei em quem eles têm tido expectativa, esperado algo que não seja o Senhor, mas tem trazido aflição, tem trazido angústia. Tem irmãos aqui com um medo tão grande, mas que eles possam olhar para esse medo agora e ser guiado pela tua verdade. Possam olhar para o que mais tem medo agora e ver esse medo do mesmo jeito que o Senhor vê. Nada é impossível para o Senhor. O Senhor tem o poder de mudar qualquer cenário. Por isso, aqui está a nossa casa. Nós somos o seu santo lugar, o lugar que o Senhor separou para morar. E que o Senhor venha e governe. Que todo o nosso orgulho agora nós rendemos a Ti e entregamos o Teu governo sobre todas as áreas da nossa vida, porque depender do Senhor é ser guiados pela verdade real das cores, porque o Senhor tem nas mãos a verdade real, porque tem todo o contexto, nós só enxergamos parte. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos neste momento. Se houver alguém doente aqui, eu ministro cura sobre você. Em nome de Jesus, seja curado de toda dor, toda doença do seu corpo. Em nome de Jesus, seja curado e liberte de toda doença da sua alma, de todo ataque da mente. Quem aqui sofreu essa noite com ataques na sua mente, em nome de Jesus, se renda à presença santa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deixa Ele governar seus pensamentos. Em nome de Jesus, seja liberto e seja quebrada toda a corrente emocional da sua vida aqui, que está aprisionando você num passado, num abuso, num trauma. Seja liberto agora, pelo Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus, seja liberto. Na autoridade do nome de Jesus, seja liberto. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.